Gente, tudo certo? Bom, essa semana a gente vai começar a falar de conteúdos que a gente não viu antes da suspensão do calendário acadêmico. Então, a gente vai falar de uma questão que é o centro da fisiologia cardíaca, que é o chamado ciclo cardíaco, que é a essência da fisiologia, tá? É o núcleo duro. Então, entendendo o ciclo, você entende como o coração trabalha. Então, ali a gente vai observar todos os elementos envolvidos no funcionamento. Que elementos são esses? A eletricidade, que a gente já falou, o aspecto da contração muscular, que a gente já comentou. Além desses aspectos, o aspecto de som cardíaco, as bulhas cardíacas. E além desses, a gente vai falar a questão dos volumes. A gente tem alteração de volume no órgão durante o seu trabalho. Uma hora ele está cheio, outra hora ele está vazio. E a questão das alterações de pressão que acontecem dentro dele, tá? Então, antes de entrar na questão do ciclo cardíaco, eu acho interessante a gente fazer uma abordagem dos elementos básicos que a gente vai explorar no ciclo, para vocês entenderem principalmente alguns conceitos, alguns termos que a gente acaba utilizando que são específicos da fisiologia cardíaca. Então, nessa videoaula, a gente vai falar sobre os volumes cardíacos. Vocês vão conhecer esses volumes, os nomes deles, né, e em que momento eles aparecem durante o funcionamento do coração. Tá ok? Bom, então, os volumes cardíacos, gente, a gente vai ter um volume máximo, que é quando o coração está cheio, e um volume mínimo quando ele está mais esvaziado, né? O máximo é quando ele está se enchendo, que vai acontecer durante o período de diástole, né? Quando o coração está relaxado. Então a gente observa aqui na imagem, ó, a gente vai ter as válvulas atrioventriculares, né, a tricúspide e a mitral abertas, permitindo o acesso do sangue aonde? Na câmara ventricular, tá? Então, essa nossa análise do funcionamento cardíaco, ela envolve principalmente os ventrículos. Então, o nosso olhar está muito para as câmaras ventriculares. A gente vai comentar os átrios, mas o foco é o ventrículo, porque ele é que vai produzir a passagem do sangue do sistema venoso para o sistema arterial, tá? Então, durante a diástole, quando ele está lá relaxadão, né, a gente tem a abertura das válvulas AV, atrioventriculares, que permite que o sangue desça dos átrios em direção aos ventrículos. E aí o que vai acontecer? Como ele está relaxado, esse sangue vai entrando e ele vai se distendendo, que a gente chama de complacência cardíaca. O coração vai se expandindo, ele vai se enchendo. Bom, durante a sístole, o que a gente tem? A sístole é a contração, né? Então, na contração, a gente tem as paredes cardíacas comprimindo, fazendo uma compressão em cima desse sangue que está dentro da câmara, dentro dos ventrículos, quer dizer, dando um aperto nele, e aí isso vai fazer com que esse sangue jorre em direção às artérias, abrindo as válvulas lá semilunares, né? A pulmonar e a aórtica. Então a gente vai tendo um esvaziamento desse volume, né? Durante a sístole a gente vai ter redução do volume de sangue dentro dos ventrículos. Porque durante a sístole é o momento de esvaziar, né? De jogar esse sangue para o sistema arterial, tá? Então a gente tem um momento que os ventrículos estão cheios, que vai ser durante a diástole, que é o momento de enchimento, e a gente tem um momento de esvaziamento, que é a sístole, né? Que é quando a gente tem a contração das câmaras ventriculares e aí a gente tem esse sangue saindo dos ventrículos, esvaziando, né? Bom, então é o seguinte, o primeiro volume que a gente vai falar é o chamado volume diastólico final, VDF, que é o volume máximo. Então, olha só, gente, a gente está falando, ó, volume diastólico final. Então, é o volume que a gente observa no final da diástole. Quer dizer, quando ele está relaxadão, o sangue vai entrando
E aí esse sangue, no momento que ele vai entrando, lembra que eu comentei com vocês? À medida que o sangue vai preenchendo o ventrículo, ele vai empurrando a estrutura valvar para cima e a gente tem a válvula, que válvula? Atrioventricular se fechando. As válvulas atrioventriculares, elas se abrem no início da diástole e se fecham no final da diástole, né? Elas ficam abertas durante a diástole, porque a gente tem que pensar o seguinte: as válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, elas são as portas de entrada para os ventrículos. Então o sangue entra no ventrículo através dessas válvulas. Então, para o sangue entrar, as válvulas têm que abrir, as válvulas AV. Aí o sangue entra no ventrículo. À medida que o sangue vai entrando no ventrículo, o sangue vai empurrando a estrutura valvar para cima, até que a gente tem a válvula se fechando. Lembra, o que faz com que a válvula se abra é a pressão do sangue em cima da válvula. O que faz com que a válvula se feche é a pressão do sangue por baixo da válvula. E aí ela se fecha. E aí terminou o enchimento, quer dizer, os ventrículos estão plenamente cheios. Então a gente chama esse volume diastólico final. Então é o volume máximo, volume de enchimento, que é aqui em torno de 120 ml, gente. Isso é uma média, tá? E esses volumes, tanto esse que a gente está falando agora como os outros, eles sofrem alterações de acordo com o que a gente está vivenciando, né? Se a gente vai fazendo um exercício físico, por exemplo, a gente tem um aumento desse enchimento. Então esse volume ele pode ser alterado, ele pode aumentar em condições normais, né? O que é problemático é quando ele diminui, porque se ele diminui, significa que o coração vai ter um trabalho danado depois para ejetar esse sangue, para esvaziar, num volume pequeno, e ele vai ter o mesmo gasto energético. Então, esse volume ele sofre alterações, mas esse valor 120 ml é mais ou menos uma média, tá? Do que a gente tem em condições de repouso. Bom, então a gente observa esse volume no final da diástole, né? Então depois que encheu aqui as câmaras ventriculares, ó, as válvulas AV se fecham, quer dizer, ninguém mais entra, não entra mais sangue nenhum. Quanto que a gente vai ter de sangue lá no final da diástole? 120 ml. Então esse é o nosso volume diastólico final. E o que determina esse volume, gente? O que conduz sangue para dentro dos ventrículos? O fator determinante do VDF é o retorno venoso. Então, quanto mais sangue volta para o coração, mais sangue a gente vai ter no final da diástole, né? Então, o retorno venoso do sangue, aqui ó, as veias cavas superior e inferior, né, conduzindo sangue para dentro do átrio direito. Quanto mais sangue retorna por essas veias pulmonares também, mais os ventrículos se enchem. Então, se a gente tem redução de retorno venoso, a gente vai ter a redução desse volume de enchimento, que é o VDF. Se a gente tem aumento do retorno venoso, a gente vai ter aumento do VDF, tá? Bom, o outro volume que a gente vai ter é o volume sistólico final, VSF. Esse é o nosso volume mínimo. Então a gente sabe que a sístole é a contração. Então o coração, vai contraindo, esse sangue vai saindo, né? E aí à medida que esse sangue vai saindo, o volume de sangue que vai ficando nos ventrículos vai diminuindo, até chegar num volume mínimo, que é 50 ml. A gente nunca tem um esvaziamento total, não tem zero. O coração não consegue, fica sempre um restinho lá na pontinha próximo ao ápice. Tá? No fundinho dos ventrículos sempre fica um volumezinho, é em torno de 50 ml. Ah, esse volume também pode sofrer alteração? Pode. A gente pode ter, por exemplo, a redução desse volume, tá? Enquanto, por exemplo, numa atividade física, a gente muitas vezes tem um aumento de retorno venoso, porque tem trabalho muscular, por exemplo, de músculos de membro inferior que comprime veia, isso acelera muito o retorno do sangue para o coração. A gente vai ter o coração também se enchendo, quanto mais ele se enche, mais depois ele contrai, né? A gente tem um reflexo, que a gente chama de reflexo miogênico, que é quanto mais, que nem um elástico, quanto mais você estica o elástico, depois quando você solta, mais ele volta. O coração é a mesma coisa. Então, normalmente, quando a gente tem aumento do VDF, a gente vai ter uma redução do VSF, porque o coração, quanto mais ele se enche, mais força ele vai fazer para se contrair, tá? Então, é 50 ml, né, em torno de 50, então é durante a sístole, quer dizer, no final da sístole, né, quando terminou de esvaziar, quanto que sobrou lá dentro? 50 ml. Então, seria, vamos dizer assim, um volume residual. E o que vai determinar esse volume, gente?
O fator determinante vai ser isso que eu estou falando para vocês, a força de contração. Então, quanto mais força o coração fizer para esvaziar, mais ele vai se esvaziar. E mais a gente vai ter redução do VSF, tá? Menos vai sobrar lá dentro no final. Bom, outro volume que a gente vai falar diz respeito ao débito sistólico. O que é o débito sistólico? Que é também chamado de fração de ejeção. É o volume de sangue que saiu. Então, olha só, a gente tem o VDF, que é o volume de enchimento. Acabou de encher, quanto é que tem lá dentro? 120 ml. A gente tem o VSF, que é o volume que sobra depois da sístole, no final da sístole. Terminou de contrair, esvaziou. Quanto que sobrou no ventrículo? É o VSF, em torno de 50 ml. E o débito sistólico é aquele volume que saiu, né? Como é que a gente tem esse débito sistólico? É só diminuir o volume de enchimento do volume de esvaziamento. Tinha 120, sobrou 50, então quanto que saiu? Então o débito sistólico, gente, ele é dado pela subtração do VDF pelo VSF, tá? Então é em torno de 70 ml. Então a gente vai ter 70 ml de sangue sendo ejetado, saindo dos ventrículos, cada vez que ele faz uma contração, tá? Isso é para cada um dos ventrículos, direito e esquerdo. Então, na sístole, a gente vai ter essa saída. É o volume ejetado, tá? É o volume que sai. O VSF é o volume que fica. Bom, então aqui, resumindo, olha lá, a gente vai ter essa variação de volume ao longo do trabalho ventricular, tá? A gente vai ter o volume máximo no final da diástole, depois de encher, e aí durante a sístole a gente vai tendo esvaziamento, o sangue vai saindo, indo para as artérias, até chegar num volumezinho lá que sobra dentro do ventrículo, tá? A diferença entre os dois volumes, né, é aquilo que a gente falou, é o débito sistólico. Bom, gente, um outro débito importante, né, então tem que pensar, débito é o que sai, é o que é descontado, né? Quando a gente vai fazer uma compra, a gente pede lá, a pessoa pergunta se é débito, é o quê? É tirar da tua conta. Então, débito é o que está saindo. Então, o débito cardíaco, então a gente tem o sistólico, que é o débito, é o que sai numa sístole. O débito cardíaco, gente, é um valor que considera o volume de sangue que saiu em um intervalo de tempo. Normalmente a gente considera 1 minuto, tá? Então, em 1 minuto, quanto de sangue o coração bombeou? Quanto de sangue saiu do coração para as artérias? É o débito cardíaco. Esse elemento, esse fator é importantíssimo. E o coração, os mecanismos de regulação do trabalho do coração é justamente para manter esse débito cardíaco constante. Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, esse volume de sangue que sai do coração é o que vai garantir oxigênio para todas as células do corpo. Tá? O oxigênio e os nutrientes, mas essencialmente o oxigênio, que vai ser importante para o metabolismo das células. Então, quanto mais sangue o coração jogar para o sistema arterial, mais a gente vai ter os tecidos recebendo oxigênio, sendo oxigenados e mantendo as suas funções no corpo. Se esse débito cardíaco diminui, que é o perigo. Quando a gente tem a redução do débito cardíaco, significa que é menos sangue circulando no sistema arterial, quer dizer, menos sangue arterial circulando nos tecidos, menos oxigênio chegando lá, as células vão ficar sofrendo sem receber sua comidinha, vamos dizer assim, seu nutriente, e podem acabar sofrendo e comprometendo o seu trabalho para o corpo, tá? Que a gente chama de, as células podem morrer por conta disso, e isso pode produzir uma necrose no tecido, e a pessoa vai apresentar, enfim, problemas. Então, o débito cardíaco é um fator essencial para o corpo, e o coração vai fazer de tudo para manter esse débito. A gente vai ver isso quando fala de regulação. Então, como é que a gente obtém esse valor do débito cardíaco? Olha só, a gente precisa saber o volume de sangue ejetado em um batimento, né? E o número de batimentos. Então, esses dois fatores são multiplicados e aí a gente vai ter o débito cardíaco, que é expresso em volume por minuto, ou ml por minuto, tá? Então, é assim que a gente faz a expressão. O débito sistólico a gente expressa só com volume, 70 ml. Então a gente sabe o seguinte, ó, gente, o volume de sangue ejetado em um batimento é o débito sistólico, né? O número de batimentos é o que a gente chama de frequência cardíaca. Quer dizer, quantas vezes o coração bateu num minuto, né? É a nossa frequência de batimentos.
O débito sistólico a gente viu são 70 ml, isso em condições normais. Se a gente tem o aumento, como eu falei para vocês, do VDF, por exemplo, numa atividade física que acontece, né? Porque aumenta retorno venoso, vai aumentar o enchimento do coração. Quanto mais o coração enche, mais força ele vai fazer para contrair, quer dizer, mais a gente ejeta sangue, mais a gente vai aumentar o débito sistólico e menos vai sobrar. Então eu falei para vocês, por exemplo, o VDF era 120 ml, numa atividade física você pode subir isso fácil para 180. E isso vai impactar no débito sistólico, que também vai subir, tá? Bom, então débito sistólico 70 ml, a frequência cardíaca a gente vai ter mais ou menos em repouso em torno de 70 batimentos por minuto. Então se a gente faz a continha aqui, ó, vai dar 4.900 ml por minuto, ou 5 litros por minuto, tá? Que é o que a gente vai ter aí mais ou menos de um débito cardíaco de um indivíduo adulto, que é o débito considerado assim ideal para se manter o corpo funcionando em condições plenas. Tá ok? E aí, claro, que se a gente tiver o aumento do débito sistólico e o aumento da frequência cardíaca, a gente vai ter o quê? O aumento do débito cardíaco. Numa situação de atividade física, isso acontece? Acontece. O débito cardíaco aumenta muito. E tem que aumentar? Tem, gente. Porque a gente tem mais tecido trabalhando. O músculo requer muito oxigênio para produzir o seu trabalho. Então a gente precisa aumentar essa oferta, entendeu? É aquela coisa, o sangue ele é o delivery de nutrientes, né? É o iFood do corpo, ele vai entregar tudo que os tecidos precisam. Quanto mais famintos tiverem as células, quer dizer, elas vão estar muito famintas, entre aspas, se elas estiverem trabalhando muito. Então a gente tem que fornecer mais para manter a atividade plena desses tecidos. Tá ok? Então nesse vídeo a gente para por aqui e continuamos no próximo.